continuando essa meditação das cartas às 7 igrejas da Ásia, hoje vamos contextualizar Éfeso. Quais eram as características de Éfeso? O que estava acontecendo? Por que Deus entrega essa primeira carta à cidade, à igreja ali na Ásia Menor, em Éfeso? Como eu expliquei a vocês, João estava preso na ilha de Patmos, isso na época do imperador Domiciano, onde tinha uma grande perseguição ali por volta do ano 95 depois de Cristo, uma grande perseguição à igreja. E a primeira carta que Cristo abre a João é a Éfeso, talvez porque João, naquele tempo que foi aprisionado, ele que estava como a liderança principalmente de Éfeso, ele estava ali como autoridade espiritual ali, à frente daquela igreja. Então a primeira igreja que recebe essa carta é a capital da Ásia Menor, ou seja, naquela denominações ali das várias igrejas, Éfeso era a capital, era a principal cidade da província romana, então que tinha um grande status ali naquela região. Em Éfeso tinha também um grande porto marítimo, e esse porto ele ficava em uma rota entre a Europa e também a Ásia Menor. Então isso facilitava o comércio, né? A riqueza da região. Naquele tempo o comércio era, digamos que, a principal fonte de toda aquela população. Então era uma cidade muito rica, muito grande e muito próspera devido ao comércio. No meio dessa cidade, onde provavelmente passou ali Paulo, onde ficou ali 3 anos naquela cidade, desarticulando, que vamos falar um pouquinho à frente, tinha uma rua que se chamava Rua do Porto. Ela tinha aproximadamente 500 metros. Então imagine uma grande avenida na sua cidade, e ali tinha essa avenida que ela era chamada como a Rua ou Avenida do Porto, de 500 metros, que ligava o porto, ou seja, todas as mercadorias, as pessoas que chegavam na cidade, até o teatro, que era o principal fonte ali de entretenimento naquela cidade. Era um grande teatro, onde tinha capacidade de 25 mil pessoas. Dentro dessa cidade, digamos que a principal característica dessa cidade era um templo, e se chamava o Templo de Diana, porque ele era considerado uma das 7 maravilhas ali do tempo antigo. Então essa Diana era considerada a filha de Júpiter, ou seja, também uma deusa, segundo eles, da lua e da caça. Então naquela cidade tinha ali essa idolatria a essa chamada deusa Diana. Chega-se ali a cidade, então antes dessa carta já chegou ali Paulo, ele já desarticulou toda essa idolatria. As pessoas iam ao centro da cidade ali queimar aqueles livros de magias daquela chamada deusa, e tinha também muita venda de ídolos, de bonecos ali que diziam que tinham poderes. Então foi desarticulado. Paulo chega ali e causa, digamos, entre aspas, uma grande confusão naquela cidade, porque o ápice daquela cidade era aquela deusa, aquela Diana, e ele desarticulou tudo aquilo. O que mais que a gente tem de característica dessa cidade? Em Apocalipse 2:6, Cristo revela nessa carta a João que ele entende que a igreja tem algo muito importante, algo que agrada a Cristo, pois eles não toleravam os nicolaítas. O que eram os nicolaítas? Eram aqueles que diziam que a prática da carne não afetava a espiritualidade, não afetava a alma. Eles praticavam, devido a esse contexto dessa cidade, muita idolatria, que a gente vê que tinha ali adoração a Diana, a ídolos, e também a poligamia. Eles tinham essa introdução da prostituição dentro daquela seita mundana. Então esse é o contexto que estava acontecendo em Éfeso, que Cristo encaminha aquela carta para que não deixe que ela se polua com todas essas idolatrias e essas falsas doutrinas que estavam naquele contexto histórico. Então é importante a gente entender para que possamos agora meditar com uma maior clareza nessa carta à igreja de Éfeso. Que a paz de Deus esteja em vosso coração.